Bom dia com muita alegria. Glória a Deus por esse dia que o Senhor criou para nós. Aleluia. Podemos levantar as nossas mãos e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Glória a Deus. Eu quero dar um bom dia todo especial para o pessoal que está nos ouvindo pela Rádio Hebron, a rádio que tem Jesus em primeiro lugar. Bom dia com muita alegria, oh glória, a mais ouvida do planeta, nós temos profetizado, né? Se você ainda não baixou, deixa eu colocar luz aqui. Se você não baixou ainda o aplicativo da Rádio Hebron, chegou a hora de você baixar e ficar conectado com a gente aí todas as vezes que entrarmos pelo Facebook, também estaremos ao vivo pela Rádio Hebron, a rádio que tem Jesus em primeiro lugar. Então você vai lá no Play Store, quem tem Android, né? E faz o quê? Coloca lá, Rádio Hebron. E aí você vai vir aqui, ó, dar um playzinho. Glória, a mais ouvida do planeta. Ó, tá vendo? Essa rádio é a mais ouvida do planeta. Se você ainda não baixou, deixa eu colocar. Aí, tá vendo? Nós estamos ao vivo. Um pouquinho de delay por causa da internet, né? E se caso você tem o iPhone, nós não deixamos você de fora também. Você vai entrar lá, www.radiohebron. Deixa eu colocar aqui para mostrar. radiohebron.com.br e também nós temos aqui a rádio para você. Então, é um site para quem tem o iPhone, né? Aí vai ter aqui a foto da bispa, tal, e você vai entrar aqui, dar um playzinho. Tá vendo? Ao vivo. Então, você fica por dentro e fica conectada com a gente aí o tempo todo. Amém? Glória a Deus por isso. Eu sei o quanto é abençoador você ter uma rádio que tem louvores 24 horas do dia, sem propaganda, né? Uma rádio que você pode ouvir louvor sem interrupção nenhuma. Então, quer dizer, glória a Deus por essa rádio. Logo, logo, no novo formato, eu quero que a igreja esteja orando por isso. No dia 1º, eu quero estar com essa rádio já em novo formato, porque nós vamos estar fazendo 1 ano de rádio. 1 ano que nós adquirimos a Hebron. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, você vai ficar aí com a gente cheio de novidades, né? Aleluia. Olha, e aí o que acontece? Você pode participar de todos os propósitos da Hebron, você pode participar, né? Essa semana nós teremos o propósito para a área sentimental, né? Você que é solteiro, você que é casado, mas que está precisando, né, entrar em guerra pelo teu casamento, está precisando entrar em guerra pelo seu prometido, que você está esperando no Senhor, e não acontece, não vai, porque nós estamos estudando Isaac, nós temos que ter essa área da nossa vida consagrada ao Senhor. Então, em nome de Jesus, nós vamos fazer quarta, quinta e sexta, né? Então, será um propósito assim, extraordinário, né? Eu estou buscando no altar do Senhor toda a palavra, eu estou buscando como que deve ser feito, debaixo de jejum, debaixo de oração, se é monte, se não é monte, como que é, como que não é, e eu vou estar passando para vocês, né? Então, hoje e amanhã, eu vou estar buscando, né, do Senhor, qual a direção, as palavras, o propósito que vai ser, e amanhã eu já passo tudo para vocês, passo o post, e a gente, quarta-feira, entra rasgando os céus em nome de Jesus, amém? Bom, hoje, durante o programa, eu quero pedir um favor para você. Eu quero que você fale, assim, em uma só palavra. Não precisa ser muita coisa, né? Mas que você que está conectado aí com a gente, que fez o relógio de oração esse mês de outubro, que foi um relógio especial, extremamente sobrenatural. Para mim foi. Foram 28 palavras. O que foi aquela palavra de ontem à noite? O que foi aquela palavra do culto ontem? Né? Não
não sei, às vezes você está tão acostumado que eu fico com medo de você ficar tão acostumado de receber palavra, 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 e você não dá atenção para as palavras que tem que ser dada atenção, sabe? Então, deixa eu te falar uma coisa. Uma palavra, fala aí, coloca aí no comentário, né? Que eu vou ler teu nome e vou falar o que você achou. Resume aí para mim, se der para resumir, o que foi o relógio de oração para você? Ó, a Silvana, bom dia com muita alegria. Bispão, a Aninha, a Maísa, né? O pessoal, ó, tá todo o pessoal do relógio aí, né? Glória a Deus. Então, deixa eu ver. Bom dia, tia, a minha tia Solange querida, Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Aleluia. A Cida Nogueira, a Sônia, Jean. Vamos lá. Silvana, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem está aqui com a gente. A Maísa. Aqui no meu são essas pessoas que eu falei. Mas eu não falei teu nome, né? Leia, vamos lá. Eu quero saber, fala aí para mim, como que foi para você esse relógio? Ah, foi maravilhoso, foi extraordinário, eu tive muitas experiências, eu tenho muito testemunho. Fala aí para mim. Enquanto você vai colocando aí, deixa eu falar com você sobre o que é ser dizimista fiel, né? Existem entregas na nossa vida que são armas espirituais, né? Seu jejum é arma espiritual, tua oração é arma espiritual. As armas da nossa milícia são poderosas em Cristo, são poderosas em guerra. Então, uma das armas poderosíssimas na situação financeira, na área financeira, é o dízimo. São os dízimos e as ofertas. Então, o dízimo é algo assim que abre a janela dos céus. Repreende o devorador, o migrador, o cortador e o destruidor. Se abre a janela dos céus, vão cair sobre vocês bênçãos sem medidas. Então, o porquê não ser dizimista? Né? Ah, porque tem que dar satisfação para a família? Porque vão debochar de você a hora de perguntar para você, e aí, tá dando dinheiro para o pastor? Olha lá, ó. A Leia falou para ela que o relógio foi de cura. Aleluia. Teve uma outra querida nossa que entrou ontem à noite falando, dando testemunho, falando, bispo, esse relógio para mim foi extraordinário. Tinha dia que eu não conseguia ficar de pé, de tanta unção e tanta presença de Deus que eu sentia. Glória a Deus. Aí, o que acontece? Hoje é 6 horas da manhã, né? Eu estava orando e estudando, né? E a gente sentindo falta do relógio de oração. Quando chegar o meio-dia, você vai sentir falta do relógio de oração também, às 18, à meia-noite. Então, ontem todo mundo dormiu cedo, porque não tinha o bispo Marcelo para ficar. E aí, 15 minutos, 10 minutos, boa noite, né? Então, a gente sente falta, não é verdade? Então, tá bom, eu quero que vocês vão falando aí para mim. O que foi para vocês esse relógio? Aleluia. Vamos lá. E aí, o que acontece? Ser dizimista, como eu estava falando, é uma arma poderosíssima. E arma você usa no dia de guerra. Mas se você não tiver munição, adianta você ter arma? Não adianta, porque o inimigo vai vir para atacar e você só vai ter a arma. Só se você pegar a arma e bater na cabeça do inimigo. Mas você precisa ter munição. E essa munição é o quê? São os teus dízimos que você entrega para manter a arma ativa, para manter a arma em uso. Não, eu faço assim, no dia que tá bom, eu dizimo, no dia que tá ruim, eu não dizimo. E aí? Como que você vai usar essa arma, né? O pior, o Senhor falou, olha, no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E o Senhor nos dá armas para vencer. Então vamos pegar, né, a nossa parte e fazer bem feito. Então o Senhor fala, olha, presta atenção, vocês têm me roubado. Roubado no quê? Se você não leu Malaquias 3 ainda, você vai lá, abre a tua Bíblia, pega Malaquias 3 e vê o quanto é sério isso. Aí você vai falar, peraí, tem sido roubado no quê? Então vamos lá que eu vou te falar. Vocês têm me roubado. Olha, você roubar a Deus,
É algo assim que não dá para acreditar que o ser humano tenha coragem de fazer, porque tamanha fidelidade de Deus, ele entrega o filho dele na cruz do Calvário por você, ele só fala para você, olha, pega os 10% que não é teu e é meu, devolve na minha casa, e os 90 fica com você. Já pensou se fosse o inverso? Me dá os 90 e fica com 10. Não é? Ele é tão grandioso, tão poderoso, ele poderia ter deixado essa missão para os anjos. Não, ele deixou para a gente. Para quê? Para que a gente pudesse viver as bênçãos que vêm do céu, que são derramadas do céu. As bênçãos diárias, né, que nós temos, que é do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, andar me faz em pastos verdejantes, né? O teu cajado me consola. Davi fala, né? Eu fui novo, agora sou velho, nunca vi o justo mendigando pão. Então são algumas bênçãos que você tem mesmo, porque você aceitou a Cristo, então você está debaixo daquelas bênçãos. Mas o Senhor quer derramar sobre vós bênçãos sem medidas. E é a única passagem bíblica que ele fala assim: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então, não perde tempo mais. Vamos ser dizimistas fiéis. Você precisa ser dizimista fiel. É um outro segredo que eu vou te contar agora. Na tua igreja que você congrega. Por quê? Porque ali você vai manter a igreja de portas abertas com o seu dízimo. Para isso é que entregamos os nossos dízimos. Amém? Para manter a casa do Senhor de portas abertas, né? Então, com os dízimos nós podemos, todos os gastos da igreja nós podemos cobrir. Aí nós temos um outro propósito que você pode participar sendo da Hebron ou não sendo da Hebron, que é Valentes de Davi, que é um segredo extraordinário também, né? E esse propósito é uma oferta de amor. Quem participa? Quem é louco por Jesus? Você vai numa loja, você quer muito aquele produto, o que você faz? Ah, à vista eu não consigo pagar. Eu queria entregar uma oferta de R$ 1.200, mas eu não consigo. Se eu fizer isso, a minha casa vai perecer. Se eu fizer isso, a minha casa... eu gostaria de entregar uma oferta de 2.000 na igreja, mas se eu fizer isso, como que eu como? Como que eu me visto? Aí o que você pode fazer? Assumir um compromisso mensal. Quando você vai numa loja que é um produto, o que você faz? 30 dá para pagar, 40 dá para pagar, R$ 100 dá para pagar esse produto. Então dá para eu fazer parcelado. O que você vai fazer? Você vai entregar a oferta do Valentes de Davi dessa forma. Você fala assim, não, bispa, eu vou assumir um compromisso com a igreja, que todo mês, na mesma data, eu vou estar depositando. E aí você vai falar para mim, eu preciso que a senhora ore por isso, isso e isso. É a minha oferta segundo aquilo que deseja o meu coração. Né? Quem que entregou essa oferta? Davi entregou essa oferta. Né? Quem mais entregou essa oferta? Abraão entregou essa oferta. Quem mais entregou essa oferta? Jó entregava essa oferta diariamente, até antes mesmo dos filhos pecar. Isso de conhecer a Deus, de ouvir falar. Ele não andava com Deus ainda. Só você lê a palavra que você vai entender isso. Aí o Senhor chamou ele para perto. Vem aqui que agora, essa fidelidade toda que você tem que ser para andar comigo. Não só mais de ouvir falar. Agora eu quero você andando comigo. Aí o que acontece? Vem para perto. Quando ele vem para perto, foi por quê? Por que Jó foi para perto de Deus? E parou de servir a Deus, de ouvir falar. Por quê? Porque ele perdeu tudo. Inclusive o nosso bem mais precioso, que são os filhos. Ele perde tudo. Ele é provado em todas as áreas. Assim, várias pessoas na Bíblia, várias, você pode ver o testemunho e você vê que o Senhor mexeu
né? Em 3, 4 áreas. Mas Jó não. O Senhor pegou ele e falou: eu quero você andando assim, ó, tete a tete comigo. Bora. E o Senhor, Satanás entregou um relato para Deus e falou assim: olha, pode tirar isso aqui que você vai ver como ele vai te negar. E Deus chama Satanás e fala: você viu meu servo Jó? Porque a palavra de Deus diz que Deus criou o bem e criou o mal. E para colocar Jó na presença de Deus, para colocar Jó aos pés de Deus, ele usou Satanás. Que isso, bispo? Pelo amor de Deus, não fala blasfêmia, né? Usou a Satanás. Para quê? Para trazer Jó para perto. E muitas das vezes você está ouvindo falar de Cristo, né? E você está assim: não, eu quero servir Ele, de andar com Ele. Jó foi restituído em tudo. Inclusive, né, o Senhor deu 10 filhos para ele. E os 10, bispo, ele perdeu? Não, o Senhor recolheu para ele. E eu nunca vi ninguém pregando sobre isso. Mas teve um dia na rádio que me marcou muito a minha vida, que o Senhor falou para mim: eu tomei para mim os filhos de Jó. Tinha um memorial, tinha uma oferta diária no altar, e ele só conhecia de ouvir falar, mas ele tinha uma oferta diária no altar pelos filhos. Os filhos não foram consumidos, Deus tomou os filhos para ele. Os filhos, os 10 foram salvos de uma vez só. E muitas das vezes a gente não entende essa palavra. Mas para quê? Para que fazer Jó perder tudo? Jó também precisava ser lapidado para poder andar com Cristo. E tudo que Jó tinha precisava ser aumentado, precisava ser restituído de uma forma que ele entendesse que Deus devolveu tudo em forma de habilitações para ele e que nunca mais ninguém tirava dele. Eu não sei se você consegue entender, mas ele foi transformado nessa peregrinação com Deus, né? E as ofertas diárias de Jó construíram um memorial. E é isso que eu estou te chamando a fazer, construir um memorial. No dia mal você pode entrar no altar do Senhor e falar: eu sou valente de Davi, eu sou dizimista. Senhor, a praga não entra na minha casa, a enfermidade não entra na minha casa, nada entra na minha casa. Valente de Davi, você pode ser na Hebron, sendo ou não membro. Amém? Então você pode chamar no 11 970 13 8161 e ser um valente de Davi. Aqueles que são loucos por Cristo sempre têm um memorial de oferta. E a palavra baseada nesse propósito, Batalha dos Valentes, é Lucas 11, 21, 22. E aí o que acontece? Eu vou caminhar nessa fé. A oferta inicial do nosso propósito, tá? É de R$100. E aí você vai viver os milagres que existem sobre esse propósito. Amém? Neste mês que nós estamos estudando Isaac, está baseado em Gênesis 26, 12, que diz assim, que Isaac plantou e colheu a 100 por 1. Ficou tão rico, 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 prosperou, a ponto dos filisteus lhe ter inveja e colocar ele para fora da terra. E Isaac recolhendo a 100 por 1, quer dizer, a terra estava sujeita a ele, e tem mais, ele não teve o trabalho, né, de recolher. Ele teve servos e servas em abundância que fizeram esse trabalho para ele, né, que trabalhavam para ele. Então, é essa palavra que eu quero colocar sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Chama no 11 970 13 8161 e você vai poder ser um valente de Davi. Amém? Minha querida prima, a Kátia, está aí com a gente. Bom dia, com muita alegria. Patrícia Guerra, glória a Deus, bom dia. Pastora Cris Reis, do Rio de Janeiro.
Beijo, amo você. Linda, minha aliança de oração. Aleluia, que saudade que eu tô de você. Meu Deus do céu. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 24, em nome de Jesus. Vamos lá? Oh, glória. Desculpa, essa tossinha chata, né? Como que foi feriado, como que foi aí esse final de semana prolongado, para mim foi muito bom. O Senhor realizando sonhos e deixando a gente como quem sonha mesmo, né? Salmo 126, aleluia, colhendo tudo aquilo que nós temos semeado em oração, né? Aleluia. Vamos lá? Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Opa, vamos aqui. Era Abraão já avançado em dias, quer dizer, idoso, e em tudo o Senhor o havia abençoado. Aqui Sara já tinha falecido e Isaac estava por volta de 40 anos. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra onde saístes. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, presta atenção, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficará desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isto, pôs o servo a mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos de seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água. À tarde, desculpa, hora em que as moças saem a tirar água, e disse consigo: o servo de Abraão para tudo diante da situação. E quantas vezes nós não fazemos isso? E eu quero chamar a sua atenção nesta manhã. Ele para tudo, ele saiu debaixo de um envio, debaixo de uma promessa, de um pacto, debaixo de uma aliança. Ele para tudo, ele sabia a missão que ele estava sendo enviado. Fez os camelos se ajoelhar próximo do poço. À tarde, onde era costume na terra, que as moças saíam com cântaros para buscar água. E ali ele fez uma oração. E quantas vezes eu quero falar sobre isso hoje? Quantas vezes você está diante das situações e você não se lembra de fazer uma oração? Nossa, você faz de tudo, mas a oração você não faz. Quantas vezes, né? A gente senta na mesa para comer, tem o alimento, aquela mesa farta, aquela comunhão,
e vocês não chamam o principal para comer. E vocês não rendem graças àquele que deu todo aquele suprimento, toda aquela abundância, toda, né, aquela comunhão, aquela família, não rende graças. E você precisa ficar o tempo todo. Fulano, ora, fulano, agradece. Fulano, era para ajoelhar e falar: Senhor, obrigada pela minha família, obrigada pela minha casa, obrigada por essa abundância, obrigada pelo alimento que está nessa mesa, em comunhão com os meus irmãos. Nós chamamos a tua presença, te adoramos por esse tempo, te adoramos por essa abundância. Nós não fazemos isso. Nós vamos sair de manhã, a gente não fala: Senhor, vai na minha frente, conduz o meu dia hoje, abre caminho para eu passar. Vai pegar uma estrada, não lembra de invocar a presença do Senhor. Nós estávamos na estrada na quinta-feira à noite, e eu vou te falar uma coisa: se não fosse o Senhor, Salmo 124, que estivesse ao nosso lado, né, realmente nós teríamos perecido. Por quê? Nós caímos em 2 buracos, que a roda do carro, meu Deus do céu, amassou toda. Era para o pneu também ter rasgado de fora a fora, né? O carro ter perdido o controle, porque a hora que saiu de um buraco e caiu no outro, uma estrada super escura, né? Estava chovendo? Não lembro. Não, né? Não estava chovendo, não. Estava chovendo na volta. Aquela estrada escura, e o Senhor foi conosco a ponto do pneu não rasgar, de entortar só a roda. E não foi conosco só isso, não. Foi conosco também quando foi arrumar, porque a cidade turística a gente poderia estar numa nota preta e a gente clamando, e não foi também. Foi mais barato do que São Paulo. Eu falei: gente, que Deus lindo é esse? Então, presta atenção. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga a Israel, o inimigo teria nos consumido vivos, porque a ira de Satanás é muito grande contra as nossas vidas. E dentro do carro estavam os sacerdotes da igreja. Era uma só, né? Então você vê qual é a grandeza desse Deus, imensurável. Os livramentos que o Senhor nos dá, imensurável. Só que você pergunta para quem anda comigo: se eu saio sem orar? Pergunta se eu saio sem ungir, se eu saio sem clamar, se eu pego uma estrada sem entregar a honra e a glória ao Senhor, sem pedir para que o Senhor acampe os anjos ao redor do carro, que não seja a pessoa que está dirigindo, e sim ao Senhor, que o Senhor conduza, que o Senhor nos livre. Presta atenção. Até quando eu fui sequestrada, foi obra de Deus, porque o sequestrador precisava ouvir a palavra e ele aceitou a Cristo. Então, assim, eu e o bispo, nós fomos sequestrados com o propósito de Deus. Como assim? Jó passou por tudo porque Deus tinha um propósito. Só que nós tínhamos memorial diante do altar do Senhor, né? Qual é o propósito? Já já nós vamos saber. Já já nós vamos saber. Então, meu Deus do céu, presta atenção, porque antes de qualquer coisa eu preciso invocar a presença do meu Deus. E o servo de Abraão, ele tinha participado de toda a peregrinação, porque é o mais antigo da casa. E ele chama o mais antigo da casa e envia ele debaixo desse propósito, porque ele sabia como que tinha sido a peregrinação dele, o caminhar dele com Deus, e o que o filho dele precisava também. Ele sabia. Então, por isso ele foi e enviou este servo, pela aliança que ele tinha com esse servo mais antigo da casa dele. Então, o servo de Abraão faz os camelos ajoelhar e invoca o nome do Senhor. Olha lá. E Abraão falou o que no envio? O meu anjo vai à sua frente. O anjo do Senhor vai à sua frente, mostrando o caminho, dando direção,
então espera aí, vamos lá ver o que aconteceu. E aí, e disse consigo, o Senhor Deus do meu senhor Abraão, presta atenção, ele usa do envio a todo tempo. Senhor Deus do meu senhor Abraão, presta atenção, ele usa a autoridade de Abraão. Rogo-te que me acudas hoje e use de bondade com o meu senhor Abraão. Isso é uma oração intercessória linda, né? O Senhor ensinando aqui o intercessor. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba. E ela irá responder, bebe. E darei ainda de beber aos teus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de misericórdia para com o meu Senhor. Aqui eu quero parar de novo. E eu quero fazer uma pergunta. Rebeca ouviu essa oração? Não ouviu essa oração. Porque se Rebeca tivesse ouvido essa oração, poderia ser, olha como Deus é perfeito, que ela falasse assim, não, peraí, eu vou fazer segundo ele está orando para que eu seja escolhida. Porque muitas das vezes, se você fica sabendo de uma característica para o requisito, você vai fazer aquela característica. Mas o Senhor faz com que você ore no secreto, para que no secreto também ele te honre. E aí você vê que essa oração, esse temor que esse intercessor tem, esse servo de Abraão tem, né, traz a resposta de um diálogo que ele está tendo com o Senhor e de uma experiência que não é só a Rebeca aqui que está sendo marcada. O servo de Abraão também está sendo marcado de uma experiência, de um diálogo, de uma intercessão, onde lá atrás ele viu só Abraão fazendo. E, portanto, que ele coloca diante de Deus. O que ele coloca diante de Deus? Conforme o meu senhor Abraão. Tá me entendendo? Então a experiência tinha que ser com quem agora? Com ele. E aí? Rebeca ouviu essa oração? Não. Então as tuas orações que você tem feito ao Senhor, o Senhor, desculpa, o Senhor sabe quem é que vai ocupar esse lugar que você tem pedido ao Senhor. O número, a altura, né? É tudo. Né? O Senhor não fala que é a altura, a profundidade, tudo. E aí ele coloca quem? Aquela que ele tinha propósito, que era Rebeca. Eu acredito que o Senhor está falando com você nessa manhã com experiências e com marcas, experiência de oração. Muitas das vezes você fala assim, nossa, eu preciso orar específico. Nesta manhã, eu quero te dar essa receita. Ore específico. Como este servo de Abraão orou. Orações específicas feitas no altar do Senhor serão respondidas especificadamente. Nesta semana, nós iremos fazer o propósito para a nossa área sentimental. Por isso, eu já estou começando a semana falando sobre orações específicas. E nesta semana, você vai ter sinais do Senhor. Sinais do favor de Deus. O que o servo de Abraão fez aqui? Eu não posso errar. Eu estou numa missão que eu não posso errar. Tem algumas missões que o Senhor me dá que não aceita erros, né? E sabe o que eu quero colocar para você? Essas missões que o Senhor nos dá, que não é aceitável
né, de erro, passivo de erro, o que você vai fazer? Você vai falar assim, obrigada, você vai falar assim, olha, Senhor, eu preciso disso, preto, de bolinha branca, amarelo, de bolinha preta, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. E você vai ver o que Deus vai responder para você nessa semana. O que o servo de Abraão fez? Ele não podia errar de maneira nenhuma, porque ele fez assim, olha, e se a moça não quiser vir comigo, eu posso levar Isaac para ir até lá? Também não. Era uma missão que não tinha retorno. Era uma missão que não poderia nunca ter erro. E o que Abraão faz com ele? Aquilo que Deus fez com Abraão. Então, Abraão peregrinou com Deus e teve marcas dessa peregrinação. Agora ele coloca o servo dele, o mais antigo, que passou por tudo com ele, que conhecia ele, que conhecia os projetos, que conhecia a bênção da primogenitura que estava sobre Isaac, conhecia o chamado de Isaac, o que Isaac ia ter que fazer, para onde Isaac ia ter que ir. Bom, sendo mais claro que isso, impossível. O que acontece? Eu estou te enviando para uma missão que não pode ter erros. E todas as vezes que Deus me envia para uma missão, a primeira coisa que ele fala comigo, sabe qual é? Margem de erro nenhuma. Você vai fazer assim, assim, assim. E presta atenção para você não errar. Eu, Senhor, misericórdia. Aí eu começo, me dá sinal do teu favor, então. Porque sinais a gente pode pedir, certo? Só não vai ficar como Gideão toda hora, né? Aí molha aqui, deixa aqui seco, molha lá. Que, também o caminhar que nós temos com o Senhor não precisa disso tudo também, né? Então você fala assim, Senhor, dá sinal do teu favor para mim. E o Senhor que ouve a tua oração vai dar sinal do teu favor. Sinal do favor dele na tua vida. Então, é tão tremendo que nesta semana, no propósito que nós vamos fazer, tanto para o matrimônio, para aqueles que estão casados, como para os que estão solteiros, nós vamos ver Deus fazer o extraordinário. Nós vamos ver Deus fazer o sobrenatural. Eu ainda não tive confirmação do Senhor, se vai ser 3 vezes por dia, se vai ser 1 vez por dia, como que vai ser o propósito. Está montado, mas eu quero a confirmação do Senhor. Então, entre hoje e amanhã, eu vou estar em oração pelo propósito dessa área sentimental, né? Então, em nome de Jesus, o que você vai fazer nessa semana? Antes de você fazer qualquer coisa, você vai fazer o quê? Vamos ver se todo mundo está conectado com o que eu estou falando. Você vai orar. O segundo propósito, você vai fazer o quê? O que é para você fazer? Pedir sinal do favor de Deus. Porque nós não podemos errar. Então, o que vai acontecer? Meu Deus do céu. Faz a mulher que o Senhor preparou para o teu servo vir aqui me servir. E não servir só a mim, porque a atitude dela vai mostrar o futuro dela. Por quê? Terceira parte da ministração, presta atenção. Por quê? Para andar com Isaac, ela não poderia ser uma mulher que buscasse só para ela. Ela tinha que buscar servir e buscar também servir o próximo. Porque Isaac não era qualquer um. Ela não tinha que buscar só para ela. Ela tinha que saber servir. E ela tinha que saber servir os outros também, não só o Senhor dela. Tá me entendendo o que eu estou falando? Então ela tinha que saber servir o Senhor dela como marido, mas servir a todos. Então, a noiva de Cristo, a igreja. Amém? Então, o que o Senhor fala comigo nesta manhã, nesta palavra? A atitude de Rebeca, que Rebeca tinha, foram os requisitos da oração do servo de Abraão. Vou de novo. Os requisitos de Rebeca eram as orações do servo de Abraão. Tinha que ser redondinho, para não errar.
porque ele tinha sido enviado para uma missão que não podia errar. Bom, ela ouviu a oração dele? Não ouviu a oração dele. Então não tinha como ela cercar, ainda mais a mulher que é assim, né? Acaba cercando e mostrando uma coisa que não é, né? Por quê? Porque ela quer aquele cara. O cara não estava presente. Então também não tinha como. Você está entendendo que o grau de dificuldade só vai aumentando? Então tá bom. O que acontece? Lá vem Rebeca com um cântaro vazio. Ontem eu falei, né, mais ou menos nos estudos, de 15 a 20 litros. Era costume da terra que as mulheres saíssem naquela hora para buscar água. Presta atenção nos detalhes. Presta atenção nos detalhes. O servo de Abraão foi enviado para uma missão que ele tinha que ser tão detalhista nessa missão que não podia fugir nenhum detalhe. E muitas das vezes nós deixamos os detalhes para trás. E depois você fala assim, nossa, mas não era isso que eu pedi para Deus. Aí Deus fala, mas peraí, você não prestou atenção nos detalhes. Eu sou detalhista. Você não tem porque você não sabe pedir. A palavra de Deus diz. Então, se você está nesta manhã conectado comigo, é porque você está aprendendo algo de Deus. Então, presta atenção. O que Deus está falando com você? E pode ser também, não vou falar essa palavra só do prometido, não. Às vezes a gente faz isso com o serviço. Né? Eu quero trabalhar na empresa tal. O meu cargo tal. Tais dias da semana. Com tais benefícios. E às vezes você entra em qualquer empresa para trabalhar de qualquer coisa. Por quê? Porque você servindo ao Senhor e podendo chamar à existência aquilo que não existe, você não chamou, você não orou e está aí à mercê de qualquer coisa. E nesta manhã o Senhor está falando o que com você? Eu não tenho qualquer coisa para você. Ou você especifica ou você não vai viver. Vou repetir. Ou você especifica, ou você não vai viver, porque qualquer coisa ele não vai te dar, porque ele não é Deus de qualquer coisa. Será que Deus está falando com você nessa manhã ou não? Nós estamos habilitados por um relógio. Quem fez o relógio foram mais de 70 pessoas esse mês. Quem fez o relógio, quem fez o jejum está habilitado para viver esse mês de outubro sobrenaturalmente, extraordinariamente, em tudo, porque teve palavra para todas as áreas, teve cura para todo o tempo. São 28 palavras. Se for colocar no papel, dá mais que duas, né? Deixa eu ver. Quase mais que 2 por dia. Para você, para o resto desse mês aqui. Né? Porque hoje é dia 15, nós temos 28 palavras de habilitação. Olha aí. Então, presta atenção no que Deus está falando com você nessa manhã. Então, o servo de Abraão faz a oração. E aí? Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Ele não sabia quem era Rebeca também. Concorda? Deus não deu o nome para ele. E ele acabou de chegar na cidade. Então, peraí, ele também não sabia que aquela moça era prometida, certo? Então, vamos lá. Considerava ele ainda... Não, próximo. 16, desculpa. A moça era muito formosa, de aparência, muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dai-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Teria ter falado assim: bebe aí, ó, tá aí. Não, aqui a Bíblia está sendo bem específica.
bem específica. Então, nessa manhã, eu quero dizer para você que o Senhor está montando a oração que você precisa fazer. Está mostrando para você o caminho que você precisa trilhar. Está dando as características do seu milagre. Se você não entende a palavra de Deus, pede discernimento ao Senhor. Pede sabedoria. Ontem nós liberamos a sabedoria do Senhor sobre a vida de todos. Pede, a palavra diz, se você quer sabedoria, peça ao Senhor. E olha lá. E prontamente, o que foi? O que foi que aconteceu? Toma aí a água? Não. Prontamente, aqui mostra que ela sabia servir. Ela não mandou esperar um pouco aí. Nossa, quer ver que me deixa irritada, né? Quando eu falo, filho, vem aqui, corre. Peraí, mãe, já vou, mãe, peraí, mãe. Não, ela não falou isso para aquele senhor. Ela falou, prontamente, ela desce o cântaro e ela o serve. Deixa eu te falar uma coisa. O maior de todos, que é Jesus Cristo, ele não veio à Terra para ser servido, ele veio à Terra para servir. E essa característica de servo, nós precisamos ter. Nós temos muitas mulheres hoje que não sabem ter reverência. Nós temos muitas mulheres hoje que não sabem o que é servir. E nós temos muitos maridos hoje que não sabem o que é cuidar da tua esposa, né? Que não sabe que entrega é essa. Então, maridos, ame a tua esposa como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Gente, isso é fantástico demais. O marido precisa se entregar pela esposa como Cristo se entregou para a igreja. Marido hoje em dia não quer se entregar por nada, né? Você se vira, você faz, a mulher é independente, então você se vire para tudo. Bom, fino trato? Não temos. O que eu vejo de homem ignorante, grosso, estúpido, meu Deus do céu. Não existe mais aquele cavalheirismo de abrir a porta para a gente entrar, né? Acho que só tem um na face da terra, Pastor Fábio. Está em extinção. E você faz favor de ser assim também, senão é meu discípulo. A cara linda, né? Então, olha só, abrir a porta para a mulher entrar, ter cuidado com ela, né? Por quê? Porque Cristo se entregou. Então você precisa se entregar. E muitas das vezes não tem entrega. Muitas das vezes não tem cavalheirismo. Muitas das vezes não tem cuidado. É tão sério que o Senhor fala na palavra dele. Que dependendo do jeito que você trata a tua esposa, tuas orações não vão ser nem ouvidas. É tão sério no matrimônio, que você não tem noção. Você vê a miséria e a escassez entrando, você não sabe por quê. Mas eu te revelo. Provérbios 31 fala por quê. A esposa fica metendo a língua no marido, né? Falando mal do marido, arrebentando com o marido, e a provisão seca dentro de casa. Eu não consigo entender isso. Está escrito na palavra. Dá para você viver de boa as promessas de Deus. É só você seguir direitinho aquilo que está escrito na palavra. Não, mas o marido não honra a esposa não honra o marido e vira um salseiro. Por quê? Porque não sabem ser servos de Deus. Ah, eu sou servo de Deus, eu sou cristão. E dentro da tua casa, você é servo de Deus, você é cristão? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você nessa manhã. Você é cristão? Você é servo de Deus? Ela respondeu, bebe, meu senhor, e prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Selou.
A oração dele foi respondida do começo ao fim. Resta dúvida? Não, não resta dúvida, mas ainda tem mais. Ela não para por aqui. Cada camelo guarda 100 litros de água. Nós não podemos falar que foi um total de 1.000 litros de água, porque estudos não falam que da onde ele foi, da onde ele saiu para onde ele foi, esgotou as águas do camelo. A gente não sabe. Então, mais ou menos, né? Vamos colocar que se tivesse esgotado, quantas vezes Rebeca teria que ter subido e descido? Só 66, fora que ele tomou. Fora a água que ele tomou. Então, 67 vezes. Para descer, tem que descer agachada. Para subir, você tem que subir de joelho. Isso também tem um significado. Por quê? Para descer agachada com o cântaro vazio, ok. Mas e para subir com ele cheio? Qual o grau de dificuldade de servir? Qual o grau de dificuldade dessa entrega? Qual o grau de intenção que o Senhor colocou no coração dela de querer e efetuar? Qual o grau, né, de servir a ponto de abastecer os camelos para que ele não passasse por necessidade? Você está entendendo que, além de tudo, ela era uma supridora? E que ela não mediu esforços para essa entrega? Ela não mediu esforços nenhum para que aquele senhor tivesse bom êxito? Você está entendendo que eu estou falando sobre essa entrega? Você está entendendo que eu estou falando sobre servir? Aí, apresentando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se seria essa que o Senhor realmente tinha separado para Isaac. E se a jornada dele tinha terminado ali. Tem mais essa. Senhor, terminou aqui a minha jornada? Ou eu ainda preciso permanecer a observar? Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela do peso de 10 ciclos de ouro. E lhe perguntou: de quem és filho? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. Ele foi suprido de tudo que precisava. Veio dela o suprimento todo que ele precisava. O que ele fez? Ele se prostrou e adorou. Quando a gratidão invade o coração do servo de Abraão, ali é selado o envio dele que Abraão tinha enviado. Ali foi selado. Ali acabaram-se todas as dúvidas. Né? Acho que não existe pior coisa do que você ser enviado para uma missão e você ter dúvida o tempo todo, se é Deus, se não é Deus. Esse homem, ele não teve dúvida. Ele ajoelha para pedir, ele ajoelha para consagrar, ele ajoelha para adorar, ele ajoelha para agradecer. Por quê? Porque ele sabia que o anjo do Senhor estava com ele o tempo todo. E muitas das vezes, nós não temos certeza de que Deus está conosco o tempo todo. E nós temos mais medo de perecer do que qualquer outra coisa. E aqui você vê o Senhor
mostrando sinal do favor e respondendo à oração do servo o tempo todo. Um canal limpo. Desculpa. Um canal limpo, um canal de constante relacionamento, um canal de dependência do Senhor. Muitas das vezes nós não queremos ser dependente de nada, mas se desculpa, dependente do Senhor você precisa ser. Em todas as missões, em tudo aquilo que você for enviado. Ainda mais se for enviado, né, para algum propósito da igreja, para algum propósito que o Senhor, que você tem orado, que o Senhor tem falado. Peraí, eu quero sinal do teu favor. E o Senhor foi respondendo a cada oração dele. Então, nessa semana, o que eu preciso? Orar antes de qualquer coisa. Preciso dos sinais do favor de Deus. Preciso o quê? Ter os meus olhos abertos para entender a comunhão e um canal livre. Eu estou habilitado, eu acabei de sair de um relógio, eu acabei de sair de um jejum. Não é possível. Tudo que eu pedi, eu vou começar a viver. O mês de Isaac, eu repito para você, é um mês de concretização de promessas. É um mês que começou um ciclo novo na tua vida. Então, o mundo espiritual, a terra está sujeita a você. Então, assim, você só não vai viver se você se afastar. Você só não vai viver se você não quiser depender de Deus. Se você não quiser os sonhos e os projetos de Deus. Amém? E aí, o que mais? Ah lá, vamos ver aqui aonde que eu parei. 27. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor quanto a mim, estando no caminho. O Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Ele não sabia onde era, porque Abraão usou do mesmo envio que Deus deu para ele, né? Não deu endereço. Não deu endereço nenhum para ele. Você chega lá, vai na rua tal, bate no número tal, fala com a fulana tal. Não, ele não fez nada disso. Então vamos lá. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas estas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Pois, olha só, lógico que Labão ia correr atrás do homem, né? É claro, né? Avarento do jeito que era, né? Ele só vai aprender alguma coisa depois que entrou Jacó na vida dele, né? Vamos lá ver. Olha lá. Pois quando viu o pendente e as pulseiras na mão de tua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: Assim me falou o homem. Foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse: Entra, bendito do Senhor. Claro que é bendito do Senhor, né, gente? Conhecendo Labão como a gente conhece, né? A gente já sabe que ele foi fazer isso por causa das riquezas, por causa do presente que o servo de Abraão já tinha entregue para Rebeca. Ele disse: Entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar um homem, descarregando-lhe os camelos, e lhes deram forragem e pasto, deram-lhe água para lavar os pés, e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: Não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Presta atenção aqui que esse homem, ele estava num propósito, num firme propósito de cumprir o envio que Abraão tinha enviado, certo? Até o jejum aqui, é claro, eu não vou comer enquanto não findar o propósito. Ele estava debaixo de consagração. Então, nesta manhã, eu não vou terminar toda a palavra, porque nós vamos estudar, né, com palavras de concordância amanhã também, para a gente poder começar o propósito na quarta. Então você vê aqui que o homem, ele foi debaixo de propósito, mas ele usou algo de Deus. E o que foi? Armas espirituais. Quando eu sou enviado num propósito, né,
Eu estou sendo enviado, eu estou debaixo de um propósito, eu tenho que usar as armas espirituais. Com armas carnais, o que esse servo de Abraão ia procurar? A menina era formosa? Era formosa, linda. Mas o que ele iria procurar como homem? Fulano gosta de tal mulher assim, assim, desse jeito, desse propósito. O que ele ia procurar? Não, ele fez orações. Ele pediu o sinal do favor de Deus. Ele sabia que do lado de Isaac não podia ter qualquer mulher. Ele já tinha visto que uma estrangeira tinha acabado com a paz na vida de Abraão e de Sara, que foi Agar. E o que Abraão fala para ele? Eu não quero estrangeira no nosso meio, porque o meu filho precisa levar a promessa adiante. O meu filho tinha um chamado tem um chamado e tem um propósito a cumprir. E as bênçãos que estão sobre a minha vida, dirá sobre a vida. Portanto, que os filhos de Abraão com as concubinas, ele fez o quê? Ele despediu em vida, separou, deu a herança em vida, está aqui, vai cada um do teu lado, porque agora o propósito de Deus precisa ser cumprido na vida do meu filho. E a palavra de Deus, as promessas que irão para a vida de Isaac, ele precisa continuar a obra de Deus aqui nessa terra. Afinal de contas, eu não fui chamado sem propósito. Afinal de contas, eu não sou qualquer um. Eu sou o pai da fé. Né? Eu sou aquele que tem uma herança sobre a minha vida. E não é coisas materiais. Porque Abraão era riquíssimo. Né? De servos, de servas, de tudo. Mas o que ele precisava fazer? Fazer com que a palavra avançasse, fazer com que a palavra se concretizasse e as bênçãos do Senhor continuassem sobre a família dele. Então não poderia ser uma estrangeira. Pelos olhos, né, carnais, era fácil de achar uma mulher para Isaac, né? Pelo amor de Deus, né? Isaac não deveria de ser feio. Além de tudo, Rebeca era formosa. Primeiro de tudo, foi colocado o quê? As atitudes de Rebeca, se ela sabia servir, se ela não sabia servir, se ela era supridora, se ela não era supridora, se ela se preocupava com o próprio umbigo, se ela não se preocupava. Por quê? Porque ela ia ser aquela que a bênção e o ministério e o chamado de Isaac ia continuar. A descendência de Isaac precisava nascer. A história e as bênçãos precisavam continuar. A peregrinação de Isaac não parou por ali porque a mãe dele morreu e o pai já estava idoso. Dá para você entender isso? Precisava continuar o ministério, precisava continuar o chamado. E isso essa mulher precisava ter virtudes espirituais. Ela não poderia ter só virtudes carnais. Ela não podia ser bonita por fora e por dentro pão bolorento, como dizia a minha avó. Né? Ela tinha que ser completamente serva do Senhor. E aqui representa o quê? A noiva de Cristo. Representa o quê? A igreja. Né? Então não era qualquer uma para Isaac. O que eu falei agora há pouco? O Senhor não vai te dar qualquer uma, nem qualquer casamento. Mas eu já casei, né? Eu já estou casada, e meu marido é isso, e não muda, e não sei o quê. Presta atenção numa coisa. Esse propósito é para trazer transformação no teu lar. Esse propósito é para transformar o teu relacionamento com o teu marido, para trazer a prometida do que está solteiro ou solteira, né? Para trazer as bênçãos do Senhor, que é para quê? Para enriquecer e não acrescentar dores. Por que às vezes você fala assim, mas meu Deus do céu, eu sou serva do Senhor e olha as dores que eu estou vivendo no meu casamento. Foi o Senhor que colocou o prometido no seu caminho? O que Deus uniu, o homem não separa. Mas foi Deus que uniu? Ou foi você casou por fuga? Não que o Senhor não vá consertar,
Não que o Senhor não vai transformar a maldição em bênção. Vai. Mas você se casou por quê? Então você vai receber cura nesse propósito. Você vai receber um refrigério. Você vai receber o novo do Senhor. Né? A tua mentalidade a respeito de um casamento, a respeito de um relacionamento, no altar do Senhor é outro. Por quê? Abraão poderia ter enviado o servo dele para quê? Para procurar uma mulher bonita, formosa, uma mulher de família rica, uma mulher isso, que soubesse cozinhar, que soubesse isso, que soubesse aquilo, que falasse várias línguas. Não. Quais foram as características que ele ajoelhou diante do poço e pediu para o Senhor? Só quem sabe servir. Não adianta. Essas características não são todas as mulheres que têm, desculpa. O seu ministério vai perecer. Se a mulher for bonita por fora só, e não souber servir, e não for serva de Deus, mas de verdade, as bênçãos do Senhor que enriquecem, não acrescentadores, vai te dar um trabalhinho a mais para chegar até lá. Você vai ter que descer na casa do oleiro com ela para ela ser trabalhada. E muitas das vezes quebrada para ser reconstruída, para ser trabalhada. É esse o preço que você quer pagar? Não era o preço que Abraão enviou esse servo dele para buscar a prometida de Isaac. Não era esse preço que Isaac precisava pagar. Então, você entendeu a palavra de hoje para a tua vida? Você vai orar, você vai pedir sinal do favor, você vai fazer orações específicas nesta semana. Você vai falar aquilo que deseja o teu coração e o Senhor vai saber o nome, o endereço, como trazer, como te mostrar que é aquela, que é aquele. Amém? E como transformar também o teu matrimônio, porque você vai colocar o joelho no chão e vai fazer orações específicas. O marido é aquilo que o joelho da mulher busca no altar do Senhor. Então eu não estou orando, né? Então você não está fazendo orações específicas, porque você vai ver o seu marido sendo transformado a cada dia. Você vai ver a sua esposa sendo transformada a cada dia. Amém? Orações específicas nesta semana. Eu preciso do cliente tal, para fazer fechamento tal, com a empresa tal, no valor de tal. O que o Senhor quer de nós nessa semana? Você já sabe? Então vamos lá. Orações, sinais do favor, mas que tipo de orações? Orações específicas. Porque ele também vai te responder da maneira que você clamar. Então, essa experiência, essa semana, vai marcar a tua história, vai marcar a tua vida. Você vai ter uma marca de orações específicas. Amém? Eu vou orar por todos os pedidos de oração que nós temos aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Orar pelos dizimistas, orar pelos valentes de Davi, abençoar, né? A cada um, os valentes de Davi, abençoar os dizimistas fiéis. E em nome de Jesus, presta atenção, orações específicas, em nome de Jesus. Estou ungindo aqui agora todos os nomes que entraram no nosso programa. Serão orações específicas nesta semana. Isso você está repetindo muito isso. É para que entre na sua mente, para que faça morada no teu coração essa palavra, em nome de Jesus. A unção com óleo quebra jugo, despedaça com toda enfermidade, orações contrárias, peso de palavra e inveja, obra de feitiçaria e macumbaria sendo quebrada agora pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, digno de honra, de glória e de todo louvor, eu te apresento, Senhor, nesta manhã, os dizimistas fiéis, Senhor, os valentes de Davi, manifesta do teu poder, da tua glória, da tua unção
Esses envelopes representam os valentes de Davi, os dizimistas fiéis. Por isso eu te peço, Senhor, repreende o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor. Praga nenhuma vai chegar na tua tenda, em nome de Jesus. Manifesta no teu poder, da tua glória, da tua unção. Eu te coloco em liberdade para prosperar, em nome de Jesus. Oh, Senhor, em nome de Jesus Cristo, manifesta da tua glória e do teu poder. A terra está sujeita a você. Você vai plantar um e vai recolher 100. Manifesta da tua glória e do teu poder. E o homem prosperou e ficou riquíssimo, a ponto dos filisteus lhe terem inveja. Então, em nome de Jesus, os valentes de Davi agora seja visitado pelo teu poder, seja visitado agora pela tua glória, seja liberado os faturamentos, seja liberado as portas de emprego, seja liberado as provisões dos 4 cantos da terra, seja liberado agora, em nome de Jesus. Manifesta, Deus, o teu poder, da tua glória e da tua unção. Que apareça, Senhor, suprimento extraordinário nas contas bancárias. Ah, Senhor, nos bolsos, Senhor, em nome de Jesus. Faz obra de maravilhas, sinais, prodígios e poderes miraculosos. Esse é o sinal que eu estou pedindo do seu apostolado sobre a nossa vida. Sinais, prodígios e maravilhas. Os sinais que vêm da igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo orando, contra as quais as portas do inferno não prevalecem. Em nome de Jesus. Oracaia, Shuriando, Nebaralabás. Eu unjo, Senhor, agora cada um dos teus servos, cada pedido de oração que está aqui nas minhas mãos, Senhor, que foi do decorrente do relógio. Eu unjo, Senhor, dou ordem agora, fora toda escassez, toda miséria, toda enfermidade, tudo aquilo que não provém do Senhor. Manifesta, Deus, da tua glória, da tua unção, das suas maravilhas, faz obra de milagres. Ora, caia, Shuriandere, Baralabás. Vem, Senhor, dos 4 cantos da terra e libera sobre a vida do teu povo o suprimento necessário de cura, de libertação, de restituição, de renovo. Ora, caia, Shuriandere, Baralabás. Ora, caia, Shurianda, Labaia, Shuriandere, Baralabás. Tem uma mulher que sofreu um surto nesse final de semana que o Senhor me mostra, que ela perdeu a audição. E o Senhor está falando, eu vou devolver a sua audição. Em nome de Jesus, o Senhor te toca nesta manhã. Recebe agora a cura do Senhor nos teus tímpanos. Recebe agora a liberação do Senhor. Manifesta, Deus, da tua glória, do teu poder, da tua unção, das suas maravilhas. Liberando essa cura. Libera a cura do câncer. Libera a cura, Senhor, de asmas. Ah, Senhor, de bronquite, de rinite, de senosite. Vem, Deus, com o teu poder. Libera a cura de lúpus. Ah, Senhor, a filha desse presbítero que me chamou, Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus, seja curada agora de todo lúpus. Seja visitada na sua imunidade. Ora, caia, Shuriandere, Baralabaia, Shuriandere, Baralabás. O seu organismo não vai ser contra você. Ah, o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Maior é aquele que habita em você do que aquele que habita no mundo. A ordem dada ao teu respeito é que você vai ser curada, liberta, livre de sentenças. Todas sentenças, todo diagnóstico que foi liberado na tua vida, agora ser quebrado pelo poder que é no nome de Jesus. Senhor, libera agora, Jeová Rafá, as curas, as libertações, cura de diabetes. Ora, caia, Shuriandere, Baralabás. Em especial, Senhor, eu quero te pedir sobre a nossa filha, sobre a Milena, Deus, em nome de Jesus. Entra naquele hospital, Deus. Em nome de Jesus, usa os médicos, usa as enfermeiras, todo diagnóstico seja quebrado agora pelo poder que é no nome de Jesus. Espírito de morte, sai agora. Toda enfermidade física e emocional para o abismo agora, em nome de Jesus. Senhor, nós enviamos vida e vida em abundância. Ora, caia, Shuriandere, Baralabás, vida nesses órgãos. Vida agora, coloca a tua serva de pé,
Senhor, em nome de Jesus. Desperta nela, Senhor, um desejo de te adorar, de te exaltar, de louvar o teu nome, de estar na tua casa. Faz obra de maravilhas, Deus, coloca ela de pé com a marca de cura, de libertação e de restituição. Em nome de Jesus, Tu és Deus fiel, Tu és Deus poderoso nas batalhas. Ora, caia, churianda, lavaz. Em nome de Jesus, enviamos cura, cura, libertação, restituição e renovo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós sabemos em quem nós temos crido. Estamos bem certos de que o Senhor é poderoso e aquele que bem virá e não tardará dentro de pouco tempo. Em nome de Jesus, essa é a palavra do Senhor para a tua vida no dia de hoje. Amém? Estou esperando por você que quer ser um valente de Davi, entrar em contato, falar, bispo, eu preciso fazer a minha entrega de loucura de amor por Jesus. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, te guarde, prospere a tua vida, a tua casa, a tua família no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional. A minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja aqui te ama. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo. Tchau, tchau.